Você já ouviu, já falou aquela frase assim, por exemplo, ele não come verdura de jeito nenhum. Ó, não há quem segure. E tem personalidade forte. Essas são algumas das falas e situações que a gente pode encontrar no convívio de pais e filhos. Palavras são constituintes do sujeito, especialmente a palavra dos pais. Afinal, eles são o grande amor e o porto seguro das crianças. Por isso é preciso atenção, a maneira como se expressar, pois você pode prejudicar e atingir seus filhos negativamente, mesmo sem intenção. E na maioria das vezes é sem intenção. Mas aí você se pergunta, como ser positivo e firme nas colocações sem ser bravo, chato, sem exigir demais? Como repreender sem prejudicar a formação e o desenvolvimento dos filhos? Quem nos ajuda a entender como isso é possível é a orientadora familiar Simone Fusaro. Seja muito bem-vinda à nossa casa, Si. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. Simone, bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada. Eu falei da exigência porque eu acho que geralmente as frases dos pais, né, em alguns momentos, são exigências frustradas. Eu não sei se está errado isso, mas é mais ou menos isso, Sim? São expectativas, né, que estão frustradas. Às vezes o pai espera que aquilo vá acontecer naturalmente e não vai, né? Como a gente sempre fala, né, quando eu venho aqui, tudo que nós queremos que a criança faça, nós precisamos ensinar, né? E às vezes, do modo que nós falamos, você pode marcar a criança negativamente, né? Então, é preciso tomar cuidado com isso. E é muito cultural, né, Si? Porque muitas coisas a gente ouve e até fala frases de pais, enfim, que a gente brinca, sim. Mas são coisas que ficam na cabeça, né? Você não conseguiu fazer tal coisa e acaba sendo um peso depois, não é? Todo dia eu tenho que falar a mesma coisa, parece que você não entende. Não é? E te capacita, te culpa de uma certa forma, não é? Você já marca a posição negativa. Então, se parece que você não entende, então, quer saber? Não entendo mesmo, pronto, né? Então, eu gosto sempre, assim, eu acho muito complicado querer ensinar frases positivas para que os pais falem. Porque, na verdade, o relacionamento de pais e filhos, ele é natural. Então, a gente tem que se colocar nessa relação. A relação, ela precisa ser espontânea, precisa ser de pessoa para pessoa, né? Então, o que eu gosto de trabalhar com os pais, assim, que eles entendam que a comunicação, ela vai ser mais eficiente se ela for positiva, né? Então, se ela for uma comunicação, por exemplo, eu vou oferecer sei lá, um brócoli, uma vagem, alguma coisa que eu imagino que a criança não vai gostar, ou que eu já percebi que a criança não tem tanto interesse, né? Eu vou tentar dar isso. Vamos experimentar de novo, filho? Ó, experimenta outra vez. É uma coisa. Outra coisa, eu dizer assim, filho, eu fiz isso aqui pra você bem gostoso. Você quer ver? Você vai comer um pedacinho e você vai ver que você vai gostar. Ah, não gostei, não gostei. Ah, mas você é forte. Você é forte, então mesmo que você não goste muito, você vai comer esse pedacinho porque você vai fazer bem para você. Então, uma coisa é eu dizer isso, a outra eu falo assim, ai, não adianta. Nem adianta eu querer que ele coma porque ele não come. Né? Então, aí eu já decretei um insucesso. E porque dá trabalho também, né, Cê? Sim. Às vezes é isso, às vezes vai falar assim, não, porque acaba desistindo, porque é cansativo, dá trabalho, né? Eu estava vendo também em relação ao choro. A criança, quando chora, hoje é recomendado a não falar assim, não chora, para de chorar, que coisa feia. Uma menina assim não chora. E não diz que não é tão bom falar sobre isso também. É importante não incentivar o choro, mas falar assim, tratar de uma maneira diferente. É correto isso também? Sim, não? sim. É assim, olha, a gente precisa olhar a situação, né? Tudo depende da circunstância, da situação que você está vivendo ali. A primeira tentativa sempre precisa ser de atrair para algo melhor, né? Então, olha, mas olha tal coisa, mas tá vendo que dá para fazer assim?
Olha, você traz a atenção da criança, especialmente quando ela é muito pequena, né? Você traz a atenção para outra coisa. Olha, quer ver como você fica bonita? Eu tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses, né? Não entende nada do que a gente fala, entende pouquíssimo. Só que ela percebe pela expressão quando a gente fala assim, tá linda. Então, quando você fala, tá linda, a entonação, né? Bonitinha. Ela faz assim. Engrandece, né? Então, quando a gente quer que ela faça alguma coisa, fala assim, vem cá, olha, vai ficar linda fazendo isso. E você já atrai, né, para fazer daquele modo. Agora, vamos supor que você tem uma criança que você tá vendo que ela tá usando aquele choro para tirar a paz do ambiente. Né? Então, a criança tem lá 5, 6 anos Uma e tá birra, fazendo né? aquela birra, aquela intensa tal. Então, aí é diferente. Aí você pode colocar um limite nisso, né? Então, tudo depende muito da circunstância. No dia a dia, é sempre importante nós mostrarmos para a criança que ela é capaz, que ela consegue e que existe uma coisa boa naquilo que a gente está oferecendo. O primeiro manejo precisa ser esse. Então, por exemplo, a criança agitada. Gente, criança é agitada. Sim. Né? As pessoas falam assim, ai, mas Que meu bom, filho é né? muito agitado. Eu falo, que bom. Tá certo. Seria estranho se não fosse. Criança é agitada. Então, não adianta a gente ficar falando, né? Ai, mas ela é tão agitada. Ai, mas... Não, ela é agitada. Só que nós podemos despertar e proporcionar momentos onde a criança fica mais centrada, onde ela se aquieta. Só que eu vou fazer isso como dizendo, vem cá, ó, vem cá, vamos ver que bonita você fica sentadinha aqui perto da mamãe. Né, é importante. Né? Olha que bacana, senta aqui. Muito bem, olha, você está sentada aqui, vamos ver isso. É diferente de eu falar, você não para mesmo, né? Vem cá, você não consegue ficar parada? Entende? São modos de tratar que são mais eficientes e que fazem a criança se sentir capaz e não se sentir incapaz. Porque dependendo do tom que eu coloco, eu estou dizendo, tá vendo? Não adianta, você não consegue parar quieta. Então, eu estou marcando uma impossibilidade, uma incapacidade. Agora, se eu mostro para a criança, vem cá, quer ver que bonita você fica aqui sentadinha? Senta aqui perto de mim. Ai, olha, muito bem. Viu? Às vezes conseguiu 2 minutos. 2. Mas já foi um incentivo. Aí daqui a pouco eu vou fazer que aqueles 2 sejam 5, que sejam 10, né? Mas deste modo, ela vai se sentindo mais capaz, né? Que tem essa coisa que é uma preocupação tão grande hoje, que bom que é, né? Que é a autoestima, é a autoimagem, né? Lógico que se a criança faz a experiência de sentar, ficar ali um pouquinho, fez um esforço de sentar e foi elogiada, então ela se percebe capaz, isso melhora a autoestima. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Né? A Então- gente tem um depoimento de pais aqui pra gente assistir junto. Vamos lá. Oi, Léo, Abi, Simone, boa tarde para vocês. Que alegria participar do Santa Receita para falar de um assunto que me é tão caro, tão valioso, que é a criação dos nossos pequenos. Para quem não sabe, eu sou pai do Joaquim, um menino de 7 anos, e, bem, nós já tivemos alguns exemplos, algumas situações em que eu e minha esposa, Thaís, fomos corrigindo a rota para o caminho, né, na forma como a gente lidava com a correção de algumas situações. Uma que me marcou muito foi o uso do termo terrível. Sabe aquilo, ainda que na melhor das intenções, né, da gente falar, nossa, a criança é terrível. A gente falava, o Joaquim é terrível. Às vezes rindo, né, porque achava engraçado. E aí uma pedagoga que a gente admira muito, inclusive, de uma escola que ele frequentou no início da vida dele, nos alertou uma vez, falou, olha, um dia ele vai entender o significado dessa palavra e acho que ele não vai gostar de lembrar que os pais falavam que ele era terrível, né? Uma coisa que normalmente a gente usa num sentido triste, num sentido ruim. O Joaquim não é terrível, ele é uma criança adorável, ele é uma criança comunicativa, ele é uma criança extremamente ativa, que gosta de explorar lugares, que gosta de brincar, de correr. Eu, particularmente, agora falando por mim, eu já passei por isso algumas vezes, assim, no começo,
ser muito duro com ele e depois perceber, né, de que, sabe, daqui que você não consegue, se não tá fazendo direito, se não for para fazer direito, deixa que eu faço. E não entender na hora que, poxa, é a primeira vez para ele, né? Ele tá aprendendo, ele tá lidando com muitas das situações pela primeira vez. Mas entender que ele é uma criança e sentar e, olha, filho, você tá dando o seu melhor, mas vamos tentar de tal jeito, assim não vai funcionar, pode te machucar, pode estragar o que você tá mexendo. A gente ainda erra pro caminho, mas acho que a gente tem se esforçado bastante. É uma Boa, fofura muito o Gui com o legal. Joca. O Joca é uma criança incrível. Beijo, Gui, obrigada por partilhar. E é bonito isso, porque o pai, né, os pais, eles tentam acertar o tempo inteiro. Sim, claro. E que bom que passa esse insight de, opa, realmente acho que eu tô pisando na bola aqui. Essa coisa de identificar é importante, né, Cí? Porque acontece, é muito natural. Claro, claro. E nós somos frutos também de uma educação, de um tempo, né, de hábitos, então a gente precisa rever essas coisas, é bonito rever, né? Acho bacana quando a gente nota que uma coisa, o terrível não me chamou tanto atenção, como me chamou assim, ó, se você não vai fazer direito, deixa que eu faço. Né? Porque isto sim é uma coisa horrorosa para a autoestima da criança, né? Quer dizer, olha, você não está conseguindo, você não vai fazer direito, eu faço direito. Você é incapaz, eu faço direito, né? Imagina uma criança, né? Então eu acho que essa coisa precisa ficar claro para os pais, assim, eles estão aprendendo. E quando as pessoas estão aprendendo, é importante elogiar o esforço, não o resultado. Né? O resultado muitas vezes não vai ser tão bom, mas é importante elogiar o esforço, né? Olha, que bacana, filho, olha como você se empenhou, que bom, isso mesmo, você fez com capricho. O resultado, a gente pode depois mostrar para ele que tem outros modos de conseguir um resultado melhor, mas que o empenho é importante, porque é isso que vai fazer ele se sentir capaz. Eu sou capaz de me esforçar, né? E isso é uma marca para uma boa autoestima. E depois quando cresce? Se Acho a gente que reflete ouve, né? depois, né? Reflete, no crescimento, como é que funciona? né? Não, com certeza, porque veja só, se eu me sinto capaz, se eu faço a experiência, uma coisa muito legal que eu acho que é importante a gente saber, e que a neurociência hoje diz muito, que a experiência é muito importante. Fazer, né? Então, quando a criança faz um esforço e é elogiada por esse esforço, e esse esforço é reconhecido como bom, isso faz conexões, né? Isso cria possibilidades neurológicas. Então, isso reflete na vida toda, né? Eu me sinto capaz, olha, eu não fui tão bem nesse desafio, mas eu tenho em mim uma capacidade de superar, de enfrentar de novo. Agora, quando eu não tenho isso, tudo que vem de fora me destrói, né? Então, uma crítica me destrói. Um feedback negativo me destrói, até porque faz eco com se é para fazer desse jeito, deixa que eu faço. Sim. Né? Então faz eco com essa imagem que está lá na minha memória. Né? Por isso que é importante a gente pensar que o papel dos pais, eu falo muito isso, né? Eu tenho até os artigos que eu escrevi sobre isso, sobre a força da palavra dos pais. Os pais precisam saber que a palavra deles tem muita força na vida da criança. É a palavra do amor que gerou. É a palavra do amor que sustenta a vida. Então, isso marca a vida da criança, né? Por mais que em um momento ou outro, né, a pessoa passe por essas malcriações, essas crises de adolescência e tudo mais, tá lá o que o meu pai acha, o que meu pai pensa, o que minha mãe pensa de mim, né? Isso tá lá, tá num lugarzinho muito especial e vai dar fruto, né? Então, isso que a gente precisa entender, o objetivo é esse, que a nossa palavra seja sempre uma palavra positiva, uma palavra de entusiasmo na vida do nosso filho, né? E não uma palavra que vá diminuir a potência que ele tem. Você falou uma coisa muito interessante.
Elogiar o esforço e não o O resultado resultado. final. Isso acontece muito ao contrário. Você percebe que às vezes os pais eles elogiam o resultado final de algo que não funcionou tão bem e não o Exatamente. esforço em si, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho isso tão interessante, porque eu acho que reflete muito no adulto, como você falou, e na minha casa reflete demais, porque as minhas duas maiores é exatamente isso. A gente elogia o esforço, mas quando o negócio fica ruim, fala, cara, ó, Ficou ruim? muito bom que você fez, o trabalho que você teve, mas ficou ruim. O pior é quando você ouve, esforçou demais pra nada, né? Aí você fala, gente, então agora ferrou, porque eu Isso me dei o acontecia couro muito, pra nada, muito. né? Mas veja bem, Ó, olha. deu um trabalho pra lavar a louça, né? Mas ficou ruim, ó, tá suja aí. Olha. Então, tudo isso a gente tem que notar. Veja bem, ó, o nosso elogio ele tem que ser verdadeiro. Verdadeiro. Nós vamos entender o seguinte, a criança sabe. Ela sabe se ela se esforçou. Então, se ela não se esforçou e você elogiou, isso não faz sentido. Aí é a pegada. Isso não faz sentido, entendeu? Sim. Então, o pai e a mãe não pode ser um elogio vazio. Você precisa olhar se a pessoa se esforçou. Né? Me lembro na escola, então às vezes você vê aquela criança que está lá pintando, e ela sai da margem, mas ela estava se esforçando. Então, é uma coisa. Outra coisa é a criança que pega e faz assim, ó. Tá bonito? Tá bonito? Olha, não. Não, de fato não, isso, né? E a criança sabe que não está. Ela sabe, porque ela viu que ela não... Então, assim, você não vai dizer não, mas você vai dizer pra ela assim, você se esforçou? O que você acha, né? O que você acha? Você fez com capricho? E a criança normalmente faz assim. Então, né? Então, é isso. A gente precisa ter essa presença. Por isso que eu falo que é a presença. A presença, assim, eu tô lá 10 minutos, mas tem que ser 10 minutos que eu tô olhando de verdade. Não pode ser um elogio vazio. Então, quando eu vejo meu filho se esforçar para uma coisa de verdade, mesmo que o resultado não seja tão bom, você fala, olha, filho, mas valeu o teu esforço. Olha como você se empenhou, né? Se você se empenhar um pouquinho mais, você vai conseguir melhorar tal coisa. Olha, o resultado não foi tão bom, mas valeu muito o seu esforço. Se você continuar treinando assim, eu lembro que eu falava muito para meu filho era desesperado por futebol. Então, eu usava esse exemplo com ele. Eu falava assim, filho, você consegue driblar se você não treinar muitas vezes? Você não treina 2 vezes por semana? Você não vai lá, não treina muitas horas? Então, filho, isso é o esforço para você conseguir. Aqui também. Você vai ter que se esforçar. Olha como você se esforçou hoje. Né? Mais um pouquinho você vai conseguir. Então, é essa coisa de mostrar para a criança que na vida o que vale é o empenho com que você faz as coisas. Agora, se você elogia só o resultado, às vezes você vai ter, por exemplo, você elogia a nota, mas nem sempre a nota reflete um processo de estudo. Sim. Tá certo? Sim. Então, que valor tem aquela nota de verdade na formação da criança? Então, é isso que a gente precisa estar atento, né? Que é muito importante você mostrar para a criança o que realmente vale a pena. O que realmente vale a pena na vida é o esforço, né? E isso até na nossa fé a gente vê, né? Porque se Deus fosse valorizar só os resultados, a gente estava frito. Com certeza. Exatamente. Maravilhoso isso, muito bom. Muito bom. E Adorei. acho que pra gente que a gente está falando de criança porque a gente sabe que a gente se forma ali com os exemplos dos nossos pais, né? Mas como adultos, que a gente também não faça isso para as outras pessoas, Sim, né? sim. Porque isso também não é certo, né? É você exigir algo que de repente a pessoa não está pronta para executar e você tem que entender, né? Claro, Tem claro. que entender. É um processo de aprendizagem todo mundo, todos os dias, né? A gente se desenvolve até o dia que a gente morre, né? Exato. A gente está crescendo até lá.
Então, precisa ter esse olhar, né, de um ajudar o outro nesse processo de crescimento. Com certeza. Muito bom. Maravilhosa sempre. Você de casa, aproveita, porque eu acho incrível as dicas que ela coloca no Instagram. Ela faz até os personagens, faz mães como nunca, como ninguém. É perfeito. @CiFusaro, tudo junto, aparece lá no Instagram, fala que viu ela aqui no Santa Receita. Si, muito obrigada por Obrigada hoje, a viu? vocês pelo convite. Muito obrigada. Volte sempre.